Nos próximos capítulos da novela O Rico e Lázaro, tudo começa logo depois que a Joana vem caminhando ali, só que de repente ela bate de frente com o Fassu, fica olhando para ele revoltada e passa um flash em sua mente quando ela se lembra que o Fassu negou abrigo a seus pais e entregou os pais dela aos soldados que deram cabo da vida dos dois, e ela fica revoltada, trincando os dentes ali, olhando para o Fassu. Então ela vai se aproximando dele, fica frente a frente e ele diz a ela que soube que então ela sobreviveu, né? Ele continua xingando ela e dizendo que é muito difícil se livrar de ervinhas daninas como ela. A Joana, então, sem entender nada, mas revoltada, pergunta o porquê que ele odeia ela tanto. O Fassu então responde a ela que é porque ela não engana ele, que mesmo ela com essa carinha ali inocente, com essa voz meiga, ela jamais vai enganar ele, porque com certeza ela nasceu para fazer o mal. Ela diz que ele está totalmente errado porque ela nunca fez mal a ninguém, que inclusive ele poderia ter salvado os pais dela, e então ele começa a sorrir, pergunta se ele mesmo poderia fazer isso e fica o tempo todo sorrindo da cara da Joana. A Joana começa revoltada a dizer a ele novamente que sim, que ele negou a briga aos pais dela e entregou aos soldados. Fassu responde a ela que nunca daria abrigo a inimigos de Deus como eles. A Joana cresce pra cima dele, grita com ele dizendo que inimigo de Deus é ele mesmo. O Fassu então diz a ela que não fale assim com ele e chama ela de insolente e diz que os pais dela teve a morte que merecia. Ele continua dizendo a ela que eles tiveram a morte que merecia por trazer ao mundo uma sementinha do mal como ela. Joana fica sem palavras e ele continua dizendo que ela é uma dissimulada e com essa vozinha doce e com esse olhar ali de inocente. Fassu diz a ela seriamente que consegue ver ali nos olhos dela também a malícia e devassidão que está dentro do coração dela. A Joana responde a ele que ele é um sacerdote e deveria proteger o povo de Deus, e que inclusive ali foi isso que ele não fez, e que nem respeita a lei de Deus porque ele é um homem muito cruel e que não respeita e não protege ninguém. Ele vai se aproximando bem pouquinho dela ali e pergunta se ela vai mesmo afrontar ele dessa maneira, e ela diz que não tem medo porque Deus está com ela. Fassu fica olhando para ela e ela diz a ele que ele é um homem muito ruim e que envia pessoas para a morte, pessoas inocentes, e ele continua dizendo a ela que ela é uma pessoa que está condenada à morte juntamente com os pais dela. A cada palavra que a Joana vai dizendo ali, o Fassu vai ficando ainda mais revoltado com ela e diz que ele deveria agora mesmo ali esmagar ela como um mosquito ali, porque ninguém ia conseguir nem ouvir o seu último suspiro. Joana, por sua vez, fica muito assustada com as palavras do Fassu. Já em outra cena, o Daniel, que foi conversar com Aspenaz, pedia a ele para que ele separasse ali outro tipo de banquete, que ele não comesse a comida do rei, que o rei de fato ali ofereceu. Então Aspenaz disse a ele que ele estava lhe ofendendo, e o Daniel falou para ele que não queria lhe ofender e que jamais essa era a intenção dele. Daniel continua pedindo a ele que, por favor, que não faça isso e que não permita que eles venham desagradar ao Deus deles. Aspenaz diz a ele que eles têm que comer para não ficar com fome, e Daniel diz a ele que sim, que eles vão comer, mas não essa comida aí, e que respeita muito ele, mas que respeita ainda mais o Deus dele e a sua lei. Aspenaz diz a ele que ele disse ao rei, prometeu que ia botar comidas para eles ali muito forte, e que se ele chegar de frente ao rei fraco, isso aí vai ser pior, porque vai ser a própria cabeça dele ali que vai estar em jogo. Daniel pede a ele que, por favor, que ele fique tranquilo, que jamais isso iria acontecer, porque ele tem sido muito bom com ele, que jamais ia colocar a vida dele em risco. Aspenaz fica sem saber o que falar, e Daniel pede a ele que, por favor, que durante 10 dias que deem a ele apenas legumes e água para beber. Misael fica meio confuso ali, doido para comer a comida do rei, pede a ele que ele não faça isso, e ainda pergunta a ele se isso vai ser por 10 dias, e Daniel a princípio não responde a ele, apenas responde a Aspenaz e diz a ele que, por favor, que ele faça isso que está lhe pedindo, e que quando for logo após os 10 dias pode fazer a comparação deles com os outros que estão comendo ali as iguarias do rei.
Aspenaz, então, sem saída, sem saber o que fazer, então concorda com Daniel e logo em seguida ele ordena ao exército ali que só entregue a Daniel e os seus amigos água e legumes nos próximos 10 dias. Só que nesse exato momento aí, o príncipe vem chegando e começa a questionar o Aspenaz se de fato ali ele escutou bem e ele está restringindo ali comida aos novos cativos. Aspenaz apenas responde para ele que, caro príncipe, não foi me dado outra escolha. O príncipe então questiona ele novamente e pergunta o porquê, porque o pai dele sempre recomendou que dessem comida a ele que fosse a mesma comida do rei. Aspenaz olha um pouco de lado, depois diz ao príncipe que vai lhe explicar e pede a ele que, por favor, guarde segredo. O príncipe diz a ele que tudo bem, que não se preocupe, que ele lhe diga tudo o que está acontecendo, porque ele sabe muito bem que pode confiar nele. Aspenaz então começa a dizer aí que 4 dos hebreus se recusam comer da grande iguaria ali do grande rei Nabucodonosor. O príncipe então diz que isso está errado porque isso é uma afronta. Aspenaz nem deixa ele falar e diz que não, que isso ali na realidade não foi prepotência e que um ato de fé com o Deus deles, os hebreus. Aspenaz continua dizendo que parece ali que é contra a lei do Deus deles comer comida sacrificada de outros deuses. O príncipe fica pensativo e Aspenaz continua dizendo que eles se restringiram a comer essa comida e que pediram que durante esses 10 dias comesse apenas legumes e água, mesmo com o cheiro ali tão gostoso que está pairando da comida do rei. O príncipe fica meio confuso e diz que parece ali que está tendo uma admiração na voz dele, do Aspenaz. Aspenaz responde a ele que confessa que ficou um pouco surpreso e também um pouco contrariado. O príncipe fica pensativo e Aspenaz diz que na realidade logo depois ele se surpreendeu e admirou também que eles têm que recusar a comida do rei só para agradar o Deus deles. Isso é muito admirável. O príncipe diz que sim, que além de tudo isso é muito intrigante e que qualquer um ali se fartaria com a comida do palácio. Logo depois, Aspenaz diz que pede desculpas a ele, mas tem que sair porque tem que continuar com seus encargos. Ele logo quando vai saindo, o príncipe chama a atenção dele, pede a ele que lhe diga só mais uma coisa e pergunta a ele onde que está Daniel e os seus amigos. Aspenaz responde que ele já comeram os legumes e que agora está na sala dos sábios. Aspenaz, para finalizar, continua dizendo que fica ali a admirar a tamanha fé de Daniel e os seus amigos, e o príncipe, por sua vez, também fica muito admirado ao escutar a tamanha fé que tem Daniel e os hebreus.